Meu nome é Estevão, né, Las Casas. Eu estudei aqui engenharia civil na UFMG em 74, que eu entrei, né, no milênio anterior. E depois, quando eu saí daqui, eu fiz mestrado na PUC do Rio, trabalhei numa empresa que chamava Nuclebras Engenharia, que fazia usina nuclear. Depois fui fazer doutorado nos Estados Unidos, na Universidade de Purdue, e terminei o doutorado em 88. Em 88 eu voltei para o Brasil, fui procurar emprego, arrumei uma bolsa de pós-doutorado aqui no Departamento de Engenharia de Estruturas da UFMG, e depois eu fiz um concurso e estou aqui desde essa época, né? Então, assim, ainda no milênio passado, eu fiz um concurso também para professor titular, né? E fiz um pós-doutorado na Universidade Politécnica da Catalunha, por volta do final dos anos 2000, né? E, deixa eu ver, lá para 2014, por aí, eu fui convidado, foi quando o Jaime Ramírez foi reitor da UFMG, ele me chamou para dirigir o IEAT, né, que é o Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares da UFMG. E fiquei lá um período até longo, né, de uns 7 anos, e depois voltei o ano passado aqui para a engenharia, onde eu fiquei meio perdido a princípio, porque 7 anos longe, eu já tinha quase nenhum aluno de pós-graduação, já tinha preparar as disciplinas tudo de novo, né? Os alunos já tinham mudado todos, né? Porque parece que nesse período teve com a pandemia, ou pelo menos assim, catalisado pela pandemia, né? Teve uma mudança na cabeça das pessoas, né? E a forma que a relação entre as pessoas de trabalho, de aula e tal, mudou bastante, né? E agora já estou mais acostumado de volta aqui no meu cantinho e continuo. Eu trabalho muito com o pessoal da área de saúde, na interface entre engenharia e saúde, né, de uma biomecânica e tal. Eu acho que um pouco da razão do convite para que eu fosse para o IEAT foi exatamente de trazer uma pessoa que pudesse expandir a atuação do IEAT para além das áreas de humanas, né? Porque na área de humanas a coisa ia bem, né? E faltava o resto da universidade, né? E agora, para mim, era o seguinte, todos os eventos, ou uma boa parte dos eventos, que eu sempre queria assistir, queria participar e tal, e não conseguia porque eu não tinha tempo, agora eu era obrigado a ir. Então foi um privilégio, né? Que eu podia interagir com pessoas super interessantes de várias áreas, aprender muito com todo mundo e tal, e tentar construir alguma coisa que fosse relevante aí para a universidade, né? Então foi muito bom. Para me tirar de lá foi difícil. O centro tem lá o seu charme, né? Porque a rua ali, que é Guaicurus, né? Que passa por trás ali, é igual o do filme do Blade Runner, assim, daqueles. Você viu o Blade Runner, o primeiro? Né? Então, aquele clima ali de muita prostituição, igreja evangélica e botequim e tal. E tinha um certo risco, que eles assaltavam bastante por ali, até que nunca me assaltaram, né? E você podia ir para a Praça 7, tomar um cafezinho e sentir um pouco a cidade pulsando ali, né? Então tinha esse lado legal. Agora, como universidade, né, para o seu trabalho de professor, aqui, sem dúvida, é muito melhor, porque você está junto com o resto da universidade, você está respirando a universidade aqui. Eu acho que a mudança para cá foi um passo super importante, né? Que eu acho que a engenharia ainda é um pouco isolada
em relação ao resto do campus. E tem todo tipo de aluno, né? Então, eu dou aula na engenharia noturna, aqui, né? No curso de engenharia mecânica. E o pessoal, tem uma boa parte deles que são operários, por exemplo, né? Que são pessoas que trabalham o dia inteiro, né? Trabalham e vêm para cá estudar engenharia mecânica, que não é trivial, assim, né? É um curso puxado, né? E são alunos um pouco mais velhos, às vezes, né? Mas ultra sérios, né? Sabe que estão aqui, custa muito para eles estar aqui, porque está tomando o tempo precioso que eles têm, e aí eles se dedicam ao máximo, que às vezes não é tanto assim, né? Porque não tem tanto tempo, né? E agora, por outro lado, eles não têm a possibilidade de participar de projetos de pesquisa, de projetos de extensão. Quer dizer, o curso deles fica muito restrito em termos de atividades extra-classe, né? E tem outros alunos, tem até um que eu gosto que eu lembro sempre, que é o meu filho mesmo, né? Meu filho fez psicologia e ele estudava, ele fazia disciplinas de várias áreas. Então ele fazia de filosofia, fazia de música, fazia de matemática. Daí ele fez umas disciplinas lá na computação e arrumou uma bolsa de iniciação científica lá com o Virgílio Almeida, né? E antes disso ele trabalhou no laboratório de neurociência, né? E acabou que ele fez mestrado em computação, né? E a partir daí depois ele foi contratado por uma empresa da Google, que chama DeepMind, né? E começou uma trajetória na área de inteligência artificial lá em Londres. Hoje ele trabalha em Paris, mora em Londres, ele está do jeito que ele gosta lá, né? Mas estou falando assim, essa flexibilidade que a universidade dá para os alunos de aproveitar, então, aqui no ambiente efervescente, assim, e não vão pagar nada para fazer um curso. Então, para fazer um curso de francês, fazer um curso de política, de matemática, de não seja o que for, né? Tem vários alunos que aproveitam isso, né? E tem outros que não, que pegam e vão seguindo igual se estivesse no colégio. Assim, né? Então, agora, sobre a mudança dos alunos, sem ser em função de um fator externo, né, que eu acho que foi importante nesses últimos anos, foi rede social, internet, essas coisas que fez com que aqui os laboratórios, por exemplo, a frequência aos laboratórios é 1/5 do que era anteriormente. Então, todo mundo tem um computadorzinho, vai para casa, faz o que tem que fazer, e a interação entre as pessoas ficou pior. E na aula também, né? Na aula, você conseguir atrair a atenção dos alunos tá mais difícil, né? Então, eu acho que a universidade não atentou para isso até hoje. Sabe, a UFMG não fez um estudo, pode ter feito que eu não estou sabendo, né? Mas que não provocou uma discussão entre alunos, professores e técnicos e tudo para poder entender e se adaptar a essa nova realidade. Inclusive, aprendendo com as práticas que foram desenvolvidas para o período da pandemia, né, que a maior parte das coisas foram eliminadas. Isso aqui, de disciplina à distância, né, não pode. Isso é o quê? Não pode. Tá. Mas o mundo é outro, gente. Né? Então não é para voltar para o pré-pandemia, é para se aprender com aquilo e criar alguma coisa nova. Né? Acho que está faltando isso aí. Eu acho que na época ainda era assim, eu encontrava com um amigo meu, eu falava, o que você está fazendo? Está mexendo com o quê, né? Eu falei, não, eu dou aula lá na UFMG. Eu falei, não, eu estou perguntando de trabalho, assim, né? Que dar aula era um bico, né? Principalmente entre
os engenheiros, os médicos, os dentistas, os arquitetos e tal, né? Então todo mundo tinha seu consultório, seu escritório e tal, e vinha, dava aula e ia embora, né? E hoje em dia virou, acho que até um pouco exageradamente ao contrário, né? Porque aqui na engenharia, pessoas que trabalham em escritórios, em empresas de engenharia são muito poucas, bem poucas mesmo, né? Então, com essa cultura de todo mundo ser dedicação exclusiva, nós se perdeu em termos de contatos com a sociedade, né? E em áreas técnicas, né, isso faz mais falta, né? Se for um estudante de filosofia ou de letras, aí, ou música e tal, talvez seja menos importante ter esse contato com as empresas, né? Que é onde a pessoa vai viver o resto da vida dela, né? Onde ela vai estudar. Quer dizer, obviamente, a parte acadêmica tem que ser prioritária, né? E a parte técnica de estágios e tal tem que ter também para formar um bom profissional, né? Eu acho que a UFMG, o campus aqui da Pampulha, ele é muito bem cuidado, né? As áreas externas, principalmente. Aqui na engenharia bem cuidado também, mas temos cá os nossos probleminhas de salas, de banheiros, essas coisas, né? Mas laboratório, eu lembro da minha graduação, praticamente não tinha. Tinha laboratório de física, tinha laboratório de hidráulica e tal, mas a estrutura de pesquisa e laboratorial da universidade deu um salto terrível, imenso, né? E a rede de computador, por exemplo, agora parece que finalmente está funcionando bem, né? Uma internet aí para todo mundo. E agora a UFMG e as universidades federais brasileiras, elas têm uma contenção, né? Então, o número de professores aqui não muda muito, né? E a gente vai inventando moda, né? Profissão de professora, você sabe, né, que é meio esquisito isso aqui, porque você recebe o seu salário no fim do mês, meio que independente do que você fizer. Se você der aula, aí ele não te incomoda mais, né? E aí, o que as pessoas em geral fazem? Aí começa a buscar projeto de pesquisa, aluno para orientar, não sei o que e tal, né? O projeto de pesquisa são recursos que não vai nada para o seu bolso e que depois você vai ter que prestar conta de cada centavo às agências financiadoras terríveis na burocracia delas e tal. Então, tudo coisa que você inventou e não precisava ter inventado. Eu lembro, eu fui representante de área da CAPES, lá da Engenharia Zoom, né? E aí, de vez em quando, eu ligava para o meu pai de Brasília, ele falava: ô, Steve, tá bom? Eu falei: tô bom. Tá. O que você está fazendo? Está em Brasília, né? Eu falei: estou em Brasília. E o que você está fazendo aí? Ele falou: não, é um negócio aqui de avaliação de curso de pós-graduação. Eu falei: ah, bacana, então está ganhando muito. Eu falei: não, eles dão uma diária aqui que não dá para pagar. Ou você almoça ou você dorme, né? Ou então tira do seu bolso. Eu falei: mas tem que fazer isso? Eu falei: não tem que fazer, não, mas eles me convidaram, eu achei bacana, então estou fazendo. Aí ele falou: eu acho que a ligação deve estar ruim, alguma coisa, porque eu não estou entendendo essa conversa direito, não, né? E eu falei: não, aí ainda pergunta: e as coisas que você tem que fazer aqui em Belo Horizonte? Eu falei: vai acumulando, cara. Depois eu faço no fim de semana. Ele falou: meu filho, tá bom não, o negócio. Não conseguiu entender, não. Eu acho que a universidade, quer dizer, isso meio cultura do IAT lá, né? É uma organização muito estanque, assim, né? São os tais departamentos, né? Tem uma frase aí de efeito, assim, que o mundo tem problemas e a universidade tem departamentos, né? Então, talvez uma tentativa de organizar
a universidade mais em termos das grandes questões, né? E menos em termos de áreas do conhecimento específicas, né? De forma que as pessoas trabalhem de maneira mais interdisciplinar, vai ser bacana, né? Nesse sentido, tem essas formações transversais agora, né? Que são, eu acho que uma iniciativa super interessante, né? Tem até uma tentativa de passar esse mesmo espírito para a pós-graduação também, né? E de ter uns consórcios de programas de pós-graduação tratando de temas específicos, né? Então, isso acho que seria um movimento que hoje em dia está muito no discurso das pessoas, mas que mereceria mais atenção e mais iniciativas nesse sentido, né? Você vê, por exemplo, vai fazer um concurso aqui no meu departamento, aqui é um pouco nesse espírito, né? Meus alunos de pós-graduação, vários vieram da área de saúde. Então tem uma moça, por exemplo, que é a professora da fonoaudiologia, a Renata Furlan, ela fez doutorado aqui na engenharia e ganhou o prêmio, no ano que ela defendeu a tese, de melhor tese da engenharia e das ciências exatas, né? E ela é fono, né? Então, nós formamos ela aqui, né? E aí, se ela vier fazer um concurso, se abrir uma vaga para professora aqui, ela não pode fazer porque eles exigem que ela seja formada em engenharia, né? Eu acho que o que devia ser cobrado das pessoas é, se tem um concurso para uma determinada área, a pessoa tem que ser boa naquela área, né? Faz uma prova, olha as publicações dela, etc. Não é onde que ela estudou, por que estudou, então que tem que ser o determinante, né? Se você pegar na UFABC, por exemplo, o padrão de concurso lá é esse, né? Você precisa de um professor de oboé, e vai ter prova de oboé, tem que saber oboé, tem que ter estudado oboé. Então, agora, se ele formou em veterinária, não faz mal, né? Tem uma corrente aí de pesquisadores que acha que um projeto transdisciplinar, que está meio na moda também, né? Que esse projeto tem que envolver a sociedade civil, tem que envolver, se você vai estudar, por exemplo, transporte urbano, você tem que ter como pesquisadores, membros da equipe, pessoas que usam o transporte urbano, certo? E que aí, com isso, que você vai fazer é que os seus projetos vão se ampliar para fora da universidade, né? E vão sempre ter pessoas interessadas na solução daquele projeto pessoalmente, né? Eu acho que não é em todas as áreas e todas as circunstâncias que cabe trabalhar desse jeito, mas onde cabe, eu acho que o que acontece é que a pesquisa de quem trabalha dentro dessas premissas assim vai se aproximando da extensão, né? Então, se você tem um laboratório de odontologia, lá de periodontia, por exemplo, que é coisa que já acontece hoje, né? Aquele laboratório vai servir não só para tratar os pacientes do SUS, mas também para projetos de pesquisa dos professores e dos alunos, né? E preferencialmente que envolva aqueles pacientes que estão lá, né? Então, e que se escute também os pacientes que estão lá. Então, né? E tem uma coisa duas coisas, né, que me incomodam aqui. Uma é a grama, sabe? A grama parece que, acho que não sei se é no Brasil mesmo, ou se é uma particularidade da gente aqui, a grama é para enfeitar, não é para você ficar em cima dela, né? E eu acho que a grama, poxa, é o lugar ideal para você ficar em cima dele, né? Então,
é raro você ver as pessoas na grama, fazendo um piquenique lá, ou só sentada conversando, escutando música, não sei o quê, e que são espaços privilegiados de convivência aí, né? Eu acho até que isso pode depender da espécie de grama que você está plantando ali, né? Porque se você plantar uma grama que não pode pisar em cima, aí não pode pisar em cima, né? Então isso é uma coisa. E outra coisa que eu queria fazer aqui, eu não consigo, que eu brigo com a Maria Lúcia Malarra até hoje, era de ter mais chuveiro, sabe? Porque chuveiro não é nada não, mas de você poder, por exemplo, dar caminhada aqui no campus, andar de bicicleta e tal, correr, não sei o quê, e depois tomar um banho para casa, né? Que tem pouca gente andando aqui também, né? Eu tenho até um primo que acho que estudou aqui, mas que já saiu tem séculos, e que ele diz que fim de semana ele vem andar aqui no campus. Né? Agora, a gente que participa da vida do campus e tal, não tem esses espaços de lazer, essas possibilidades aí de aproveitar o campus. Né? Agora, eu estou até curioso para ver as bibliotecas também, né? Que as bibliotecas estão mudando, né? Porque você tem o periódico da CAPES, você tem os livros em PDF todos, etc. E tal. O que será que vão virar as bibliotecas? Né? Um outro espaço importante, né? Que serve para muita gente para estudo, né? Mas é uma área também que está muito afetada aí pelas novas tecnologias. Né? Você vê que quando não tem aula, o campus fica bem vazio, né? Apesar de que tem uma população aí de pesquisadores e tal, que sem aula mesmo tem que trabalhar aqui nos projetos deles e tal, né? Mas, então, que o afluxo de pessoas de fora do campus aqui para dentro é pequeno, né? E, não sei, eu acho que a gente tinha que prestar atenção no que está acontecendo, seria o primeiro passo, né? Conhecer os bairros aqui por perto, então, interagir com as escolas, né? Seria um movimento interessante, né? Há uma coisa também que eu estava lembrando aqui, que é uma iniciativa que seria bastante interessante também, é que tem um rio que passa aqui pelo campus enterrado, né? E esse rio existe toda, quer dizer, lá no urbanismo e tal, existia a ideia de que rio era para enterrar mesmo, porque, né, para passar asfalto por cima e tal. E isso já mudou, já tem muito tempo, né? E quando chove aqui, o rio não dá nem bola para isso, e alaga, atrapalha tudo aqui, né? Mas um projeto e uma proposta que hoje vários movimentos aí têm para a cidade seria de olhar mais para os nossos rios enterrados e, se possível, desenterrá-los, né? Nós estivemos lá no IEAT com o Ailton Krenak, né? E ele estava falando, vamos organizar uma excursão ali na praça da estação para chegar até no Arrudas ali, né? No Arrudas, né? E conhecer o rio e ver o estado do rio enterrado, como é que ele está, a podridão que ele está, etc. E tal, né? Agora, então, um projeto para desenterrar o nosso rio aqui, antes da gente ficar falando do rio dos outros, né, seria uma iniciativa que podia servir para de espelho, né, para o restante da cidade, da sociedade. Alguém pode achar uma boa ideia mesmo, né? Principalmente se o negócio dá certo, né? Se a gente faz uma coisa bem feita, né? Mas eu gosto bem do campus aqui, tanto que eu já podia ter aposentado, não aposentei, né? Mas eu vou ver se eu fico até os 100 anos, né? Não meus 100 anos, mas 100 anos da universidade, né? Mas muito obrigado pela oportunidade.